Salmos de número 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu gostaria de chamar a atenção nessa época em que estamos vivendo, uma época tempestuosa, uma época difícil, para este texto que eu acabei de ler. A Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então vamos lá, quando a Bíblia diz aquele que, está falando de um indivíduo, está falando de um ser, de uma criatura, está falando de uma vida. E quando diz que aquela vida que habita no esconderijo, que na verdade é um refúgio, é um abrigo, se nós trouxermos à mente que na época dos tempos antigos, de forma bíblica falando, normalmente todas as cidades nos tempos antigos elas eram fortificadas com enormes muros, na intenção de ser um refúgio, um local seguro, um abrigo apropriado, né? Podemos citar aqui a cidade de Jericó, por exemplo, que quando Josué rodeou a cidade, era possuída por enormes muros, por enormes muralhas. A própria cidade de Jerusalém possuía seus muros ao seu redor. Então as cidades elas eram fortificadas com enormes muralhas na intenção de prover segurança, refúgio, abrigo aos seus moradores. Então, aquele que habita no esconderijo, no abrigo ou no refúgio, ali vai dizer que a sombra do Onipotente, falando o quê? Falando de um Deus grandioso, falando de um ser grandioso. E vai dizer que a sombra do Onipotente, deste ser grandioso, diz, descansará. Ou seja, está falando de promessa. Uma promessa de descanso, de segurança, que é nada mais, nada menos do que a consequência ou o resultado de eu estar nele, de eu estar abrigado neste esconderijo, de eu ter decidido pela minha vontade de confiar em Deus, de me entregar a Deus, de me resguardar em Deus. Então há uma promessa aqui como resultado. Agora eu preciso entender que essa promessa ela é condicional. Qual é a condição? A condição de eu descansar, de eu estar seguro, é a condição de eu estar ali, por obediência à palavra de Deus, estar nele. Então vem a consequência ou o resultado de descanso, de segurança, de certeza de se ter vida. Então é uma promessa condicional. A própria Bíblia, em várias passagens, ela vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, quem é que acha? Aquele que busca. Ele vai dizer: batei e abrir-se-vos-á. Abre para quem? Para aquele que, atendendo à condição de bater, bateu. Então, porque ele bateu, ela se abriu. Vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. É dado a quem? A quem pede. Aquele que busca, encontra. Quem é que encontra? Aquele que busca. Então existem condições que levam uma vida a ter resultados nas suas vidas. Então, as promessas de Deus normalmente são condicionadas. Então, a condição de se estar seguro ou guardado é a condição de se estar nele, de estar no refúgio, né? Eu poderia aqui citar a própria nação de Israel,
que antes de sair do Egito, Deus faz uma aliança com o povo de Israel, dizendo que eles deveriam matar um cordeiro e pegar do sangue deste cordeiro, passar nos umbrais das portas e janelas, porque à meia-noite o anjo da morte passaria pelo Egito, e aonde não tivesse a marca desta aliança, aquele anjo da morte entraria ali e muitos então seriam mortos. E com certeza haveria desespero, tristeza, dor, choro, lamento, né? Então, veja que Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança essa que de forma simbólica já simbolizava Cristo, que haveria de vir e morrer ali na cruz do Calvário, e que nos daria então a cobertura, compraria nossas vidas, como se fôssemos então propriedade de Deus e o mal não pudesse então tocar. Então Deus fez uma aliança com o seu povo. Agora é interessante salientar que, mediante esta aliança, mataram o cordeiro, passaram os umbrais das portas e janelas, e quando o anjo passou, aonde havia aquela marca, eles estavam seguros e guardados. Agora, a segurança era resultado para os obedientes, que estavam nas suas casas guardados, que estavam nas suas casas obedecendo a aliança com Deus. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para fazer uma conjectura, para conjecturar. Quando eu falo de fazer uma conjectura, eu quero dizer que eu vou falar de algo que não está no texto inserido, porém não vai ferir a verdade do texto ou o significado do texto. Então, conjecturando aqui de forma improvável, ou seja, eu quero dizer que isto que eu vou falar não pode ser provado que sim, também não pode ser provado que não. Então é algo improvável, mas eu vou conjecturar. Falando de forma a conjecturar, imagine você que os israelitas eles tinham uma aliança com Deus, eles estavam em suas casas, fizeram tudo obedientemente o que Deus pediu. Porém, imagine você que muitos desses israelitas possuíam filhos, filhas, ou mesmo israelitas ali que eram pais de família, eles também tinham amigos que eram egípcios. Ou eles pensavam que tinham amigos que eram egípcios. Quem sabe muito deles, conjecturando aqui, é claro, não pensaram, isso não é bem assim, eu acho que não é bem por aí, que problema tem de eu ir ali na esquina, que problema tem de eu dar um rolê por aí, qual o problema, qual o mal que tem? Bom, quando o anjo da morte entrou naquele local e não havia ali pessoas que estavam debaixo da obediência, o que aconteceu foi que eles acabaram sofrendo consequências drásticas. Muitos morreram, mesmo sendo israelitas. Eu estou conjecturando, é algo improvável, ou seja, não posso provar que sim, não posso provar que não. Mas cabe aqui o pensamento sem ferir o cerne do texto. Então, mesmo eles sendo israelitas, estando debaixo de uma aliança, por desobedecer à vontade de Deus, eles foram tocados pelo mal, eles foram feridos pelo mal e acabaram sofrendo consequências drásticas. Então, o que eu quero dizer é que quando você se expõe, ou você se expõe, posso assim dizer, quando você sabe o que é certo fazer, mas você resolve não fazer. Então, quando você resolve fazer algo que você sabe que não é certo fazer, mas você vai lá e faz, você está se expondo ao perigo, se expondo ao mal, simplesmente porque você deduz que não existe problema algum. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós hoje vivemos uma época de muitas distorções da palavra de Deus. Vivemos dias difíceis, dias tempestuosos, e no meio disso tudo, inúmeras pessoas que se dizem cristãs distorcendo a palavra de Deus. Pessoas que citam textos isolados para defenderem as suas teses. Pessoas que dizem que, por estarem em Cristo, estão imunes a perigos existenciais. Pessoas que dizem, eu estou em Cristo, o mal não pode me tocar. Pessoas dizem, eu estou em Cristo, doença alguma pode chegar
a minha tenda. Né? E citam muitas das vezes, para defenderem as suas teses, passagens como nenhuma praga chegará à tua tenda, o Senhor te livrará de todo mal, porque eu estou em Cristo, estou imune ao pecado, porque eu estou em Cristo, eu estou imune às enfermidades, porque eu estou em Cristo, eu estou imune aos demônios, porque eu estou em Cristo, eu estou imune a Satanás. Enfim, as pessoas citam muitas frases bonitas e até textos da Bíblia, porém de forma isoladas, para defenderem as suas teses. Ou seja, pode-se dizer que elas se apropriam de pensamentos inapropriados para defenderem uma fé deturpada pela falta de conhecimento. Mas elas gostam de citar palavras distorcidas, e citam. E no meio disso tudo, se você dizer para essas pessoas, mas e Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E no entanto, Satanás, ou o mal, tocou na vida de Jó. Ele foi de mal a pior, sofreu enfermidades, financeiramente foi um fracasso, perdeu tudo que tinha, ao ponto da sua mulher dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a sua fé em Deus. Aí as pessoas vão dizer assim: mas Jó foi um homem que viveu antes de Cristo pisar nesta terra, um homem que viveu antes de Cristo ser crucificado e depois ressuscitar. E nós vivemos numa época posterior a de Jó. Nós vivemos numa época chamada época da graça, época em que a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário. E sabe o que eu acho engraçado aqui? Eu acho engraçado que as pessoas que muitas vezes dizem estamos na graça, as mesmas que dizem que estamos na época da graça, quando vem um cristão dessa época da graça em que eles vivem, quando eles veem um cristão da época da graça em que eles mesmos vivem, sofrendo, passando por alguma enfermidade, passando por algum problema, passando por alguma luta, aí eles vão lá para a passagem de Jó, têm as mesmas atitudes que os amigos de Jó, porque os amigos de Jó, quando Jó, que era um homem temente a Deus, fiel, reto, que se desviava do mal, que foi atingido pelo mal, que foi atingido por uma doença, que foi atingido pelo mal, que teve a sua vida atacada por Satanás. Os mesmos que vivem na época da graça hoje, quando veem os seus irmãos em Cristo, na época da graça, passando por alguma enfermidade, passando por alguma luta na família, etc. e tal, eles têm as mesmas atitudes dos amigos de Jó, que olharam para ele e disseram: não, se está acontecendo algum problema contigo, se tu está passando por uma enfermidade, se tu está passando por um problema no teu seio familiar, se tu está passando por algum problema financeiro, é porque tu está em pecado. Alguma coisa está errada. As mesmas atitudes que os amigos de Jó tiveram para com ele. As mesmas. E aí dizem eles, quando vêm seus irmãos que estão na graça juntamente com eles, passando por problemas, dizem eles: não, você deve estar em pecado. Alguma coisa tem. Sabe por quê? Porque se nós estamos com Cristo, como que o mal vai tocar na sua vida? Se nós estamos com Cristo, como que você vai pegar uma doença desse jeito? Não, tem que ter um pecado, tem que ter uma explicação, é impossível. Se você está coberto pelo sangue de Cristo, se você está debaixo da palavra, se você está debaixo dos cuidados de Cristo, de uma cobertura espiritual, como que você pode ficar enfermo? Como que o diabo pode tocar na sua família? Como? Então, argumentam como os amigos de Jó. Quer dizer, quando eles querem defender suas teses, então eles dizem: não, Jó estava na época do Velho Testamento, nós estamos vivendo no Novo Testamento, na época da graça. A passagem de Jó é uma passagem que deve ser isolada, pertence lá ao tempo, talvez antes da lei, por aí vai, né? E nós vivemos na graça. Então eles anulam o Velho Testamento. Mas quando eles veem um irmão que vive na graça juntamente com eles sofrendo, aí eles citam Jó. Aí eles usam as mesmas argumentações dos amigos de Jó para dizer: se está sofrendo é porque está com algum problema, está sofrendo porque está em pecado, conserta teu altar, conserta a tua vida. Eu acho engraçado ver as pessoas manipulando a palavra de Deus a seu bel prazer, para defenderem as suas teses, se apropriando de passagens inapropriadas, com entendimento totalmente
totalmente fraco para defenderem teses medíocres. Porque se nós pararmos para pensar, os mesmos que estão na graça, que dizem que porque nós estamos na graça, o mal não pode nos tocar, doença, etc. e tal, nós poderíamos citar ou argumentar com os mesmos perguntando a seguinte questão: mas então me responda, na época da graça, como é que o mal tocou na vida de Pedro? Não, mas não tocou. Mas como não? No caminho de Cesareia, diz que Pedro revelou que Cristo era o Filho de Deus pelo Espírito Santo. E Cristo elogiou. Olha, Pedro, disseste isso pelo Espírito Santo? Logo mais adiante, o mesmo Pedro tenta impedir Cristo de ir para a cruz. De ir para a cruz, de morrer pelos nossos pecados. E aí Cristo olha para ele e diz: ó, arreda Satanás. Cristo falou diretamente com Satanás na vida de Pedro. Opa, peraí, o Pedro estava cheio do Espírito Santo. Alguns passos mais adiante estava cheio do diabo. Agora me explica como. Eu gostaria que os gracistas, com falta de conhecimento, me explicassem como é que um Pedro cheio do Espírito Santo logo mais adiante fala movido por Satanás. Se ele estava em Cristo, ele estava imune ao mal, estava imune a uma atuação maligna, poderia aqui ainda citar Paulo. Se estamos em Cristo, e a obra de Cristo ela é completa, então, por ser completa, o mal não pode tocar na minha vida, por ser completa, eu estou imune a problemas, imune a doenças, etc. e tal. A grande questão, então, por que eles não respondem? Como é que Paulo, que era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, como que ele tinha enfermidades? Quando ele escreve ao Gálatas, ele vai dizer: ora, vedes com que grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. Segundo alguns estudiosos, possivelmente Paulo era portador de uma doença visual, como talvez catarata ou cego de um olho. Enfim, alguns chegam a acreditar que por algumas questões de alguns textos bíblicos, ele poderia até sofrer de epilepsia. Então, quando os gracistas dos dias atuais, quando eu falo gracistas, eu não estou falando daqueles que pregam a graça, estou falando dos gracistas que fazem gracejos com a graça, que acham que a graça foi descoberta na era atual. Então, como é que Paulo, se a obra era completa, como é que Paulo tinha problemas? O que dizer também dos nossos irmãos em Cristo que, como mártires, morreram quando foram arrancados do seio da família? Não, mas nenhum mal chegará à tua tenda. O Senhor te livrará de todo o mal. E nós estamos na época da graça. A obra de Cristo é completa. O mal não pode tocar na minha vida. Tá bom. Então responda como é que cristãos piedosos foram arrancados dos seios das suas famílias, das suas casas, amarrados em cordas e arrastados em praças públicas, expostos como modelo para aqueles que seguiam a Jesus. Se a obra de Cristo era completa, no seu entendimento, na sua força de argumentação, ou na sua fraca força de argumentação. Ora, eu vou falar algo aqui sobre a obra da cruz ser completa, que as pessoas gostam de citar. É uma frase muito linda, bonita, mas de certa forma ela é clichê. Porque a obra da cruz, ela é completa, mas eu acho que você não entendeu exatamente como funciona. Primeiramente falando, eu gostaria de traçar aqui duas linhas. Uma linha de pensamento, nós vamos falar da linha de pensamento de espaço-tempo temporal, que é a linha que nós seres humanos vivemos. E eu vou traçar uma outra linha de pensamento, que é a linha de pensamento de espaço-tempo atemporal, que é a que Deus vive. Ok? Ou seja, na linha de espaço-tempo atemporal, Deus não existe. Ele simplesmente é. Ele é e pronto. Não é uma questão de Deus existe ou não existe. Ele é. Ele é. Na linha de espaço-tempo atemporal, Cristo conhece o fim desde o princípio. E o princípio até o fim. É uma ótica totalmente diferente da linha de espaço-tempo que nós vivemos. Então o que acontece?
Vamos agora para a linha de espaço-tempo que nós, seres humanos, vivemos. Vamos entender o seguinte. Na linha de espaço-tempo temporal que é que nós, seres humanos, vivemos, você vai ler a Bíblia e você vai ver Deus criou o mundo, você vai ver que Deus formou um boneco de barro, soprou nas narinas, formou Adão, Eva, e que Deus, então, por um processo de muitas coisas aconteceram, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, e aí nessa linha de espaço-tempo temporal você diz, nós descobrimos a graça, estamos na era da graça, porque nós descobrimos a graça, nós estamos vivendo a época da graça. Amém, maravilhoso, certíssimo, nada de errado, né? Na linha de espaço-tempo, se eu for citar uma visão dispensacionalista, eu poderia falar de dispensação da inocência, da consciência, depois a do governo humano, depois a dispensação patriarcal, a dispensação da lei. Poderia aqui datar então, ou traçar uma linha de espaço-tempo para a era da graça, depois a milenial, enfim. Isso dentro da linha de espaço-tempo temporal, que é a que nós vivemos, e é a que as pessoas gostam de citar. Agora, se nós formos para a linha de espaço-tempo atemporal, tudo isso parece loucura. Por quê? Porque na linha de espaço-tempo atemporal, você vai ver o seguinte. Primeiro, que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8 vai dizer que o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, o que foi o acontecimento primeiro que aconteceu? O Cristo imolado ou a criação do mundo? A Bíblia vai dizer que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Certo? Então a crucificação e a ressurreição de Cristo aconteceu antes da fundação do mundo. E aí as pessoas então que vivem dentro da linha do espaço-tempo temporal dizem, não, nós descobrimos a graça. Nós agora, na época atual, somos aqueles que de alguma forma descobrimos a graça. Quando você vai para a linha de espaço-tempo atemporal, você vê que você está totalmente equivocado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ou seja, se ele sabia todas as coisas, ele sabia que ao criar o homem iria pecar, o homem iria negá-lo, o homem iria causar o caos na humanidade. Então por que Deus resolveu criar o ser humano? Simplesmente porque algo se chama graça. Mesmo assim, pela sua graça, ele resolve criar o ser humano. Onde é que estava a graça? Antes da fundação do mundo. Vamos mais adiante? Adão e Eva pecaram. O que Deus fez? Pegou folhas e os cobriu. O que é isto? Graça. Abraão vai fazer um sacrifício a Deus. Não tinha um cordeiro. Deus providencia um cordeiro. O que é isto? Graça. Favor imerecido. A nação de Israel sai do Egito, vai para o deserto. Teve fome. Deus providenciou o pão. O que é isso? Graça. Teve sede. Deus saciou-lhes a sede. O que é isto? Graça. Quer mais? Tem muitas outras passagens que poderia citar. Então a graça está em todo o Antigo Testamento e passa por dentro da lei. A graça se estende antes da fundação do mundo. Sempre esteve, sempre existiu a graça. E agora aparecem alguns para dizerem que a graça é para a nossa época, que foi descoberta na nossa época, porque nós somos os grandes abençoados, que os nossos irmãos que viveram antes de nós, infelizmente, não tiveram a oportunidade de viver a época da graça que nós vivemos. Porventura seríamos nós superiores a Moisés? Seríamos nós superiores a Abraão, a Jacó, a Isaac, a Daniel, a Davi? Não, a graça esteve em todo o Antigo Testamento e também está no Novo Testamento. Só não entende a graça, talvez os desinformados. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? As pessoas que citam que a obra de Deus ela é completa e, portanto, eu sou imune ao mal ou à doença, eles acreditam, acho eu, no meu pensamento, que são supermans, que por estarem em Cristo agora viriam um Superman, por estarem em Cristo agora viriam uma Mulher Maravilha. E esquecem que todo Superman tem a sua criptonita, que toda Mulher Maravilha tem a sua fraqueza. Então, você pode até pensar que é um Superman ou uma Mulher Maravilha, mas você tem suas fraquezas, você tem suas debilidades. Então, apesar de estarmos em Cristo,
Dentro da linha de espaço-tempo atemporal, a obra de Deus é completa e ponto final. Mas, como nós vivemos na linha de espaço-tempo temporal, a obra da cruz ela só é completa através de um processo contínuo, processual, e há de ser completa no dia de Cristo. E isto, segundo Filipenses 1 e versículo 6, que aquele que começou a boa obra de Cristo em vós há de completá-la. Ou seja, ele há de completá-la. E quando ele diz que aquele que começou, significa dizer que não é porque você está em Cristo que você já está pronto. Porque a obra da cruz, ela há de ser completa. Ela só é completa na linha de tempo atemporal que pertence a Deus. Quanto à linha de tempo e espaço-tempo temporal que aqui nós vivemos, a obra da cruz é processual, é contínua e há de ser completada. Como é que eu sei disso? Por muitas passagens, mas eu vou citar um caso aqui, João capítulo 8. Jesus chega para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Diz ela: não, meu Senhor. E ele diz então: vai-te em paz e não peques mais. Ou seja, ele salvou ela do passado, salvou ela do presente, mas quanto ao futuro, disse ele, a advertência: não peques mais. Por quê? Porque é um processo. A obra da cruz é um processo. E alguns vão dizer: mas até quando vai durar esse processo? A Bíblia diz que o processo da obra da cruz na vida de um ser humano dura por toda a vida. Por toda a vida de um ser humano aqui na Terra, dura a obra da cruz. A gente vive uma época de tempestades, uma época difícil, e a gente vê um monte de cristão, me desculpe o perdão da palavra, sendo ignorantes, por se exporem ao pecado, por se exporem às doenças, por se exporem a bactérias, por se exporem a vírus, simplesmente porque acham que são diferenciados porque estão em Cristo, tem uma cobertura. Eu não estou dizendo que Deus não cobre, que Deus não cuida, isso é fato. Só que Deus cuida de quem se cuida. Deus guarda quem está no esconderijo. Deus não guarda quem sai do esconderijo e se expõe no Egito. Fica aqui então meu alerta nessa época tão difícil que todo mundo está vivendo. Você como cristão, você é um cidadão do céu, mas também é um cidadão aqui nessa terra, pela qual existem regras, legislação, que você, segundo ou por ser um cidadão do céu, deveria desde já saber que é característica de um cidadão do céu ser prudente, ser cauteloso e ser vigilante. Pelo menos foi o que Cristo disse em todas as suas passagens. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Sempre esteve o processo da cautela, prudência e vigilância. Então, numa época tão difícil, faça a sua parte, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você quer ficar descansado? Você quer ficar seguro? Faça a sua parte. Permaneça em Cristo. Seja obediente à palavra de Deus e pare de pensar que você é um Superman, que você não tem nenhuma criptonita na sua vida, porque tem. Não somos imunes a doenças, não somos imunes ao mal, muito pelo contrário, somos susceptíveis a ser fragilizados e por conta disso sermos tocados. O mínimo que eu posso fazer, obediente à palavra de Deus, é ser cauteloso, vigilante, obediente à palavra, para que eu possa ficar seguro e tranquilo. Então, em dias tão difíceis como nessa época que estamos vivendo, faça a sua parte. Deixo aqui esta palavra para que você possa pensar, para que você possa meditar. Não estou dizendo para você se apavorar, eu estou dizendo que as promessas de Deus são verdadeiras, mas são verdadeiras mediante a uma condição: obediência. Jesus disse em João capítulo 8, se não me falha a memória, versículo 12, ou João capítulo 12, não me falha a memória, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, a luz existe para quem? Para aqueles que o seguem. A luz está à disposição de quem? Daqueles que o seguem. Mas sobre que condição? Sobre a condição de segui-lo. Então existem condições, existem fatores que são primordiais para que todo ser humano possa estar em segurança. E cabe a nós, como cidadãos
representantes do céu nessa terra, façamos a nossa parte. Que você possa orar pelas famílias, orar pelos lares, que você possa fazer a sua parte, não pensando que você é um Superman ou uma Mulher Maravilha, que você não é. Você é um vaso de barro, tá certo? Que por livre e espontânea vontade decide se entregar a Deus. E quando você decide, você está dizendo que Ele é seu Salvador, mas você precisa dizer que Ele é seu Senhor. Quando Ele é Senhor, é Ele quem manda. E você simplesmente obedece. Você simplesmente entende o que é certo fazer para a sua vida. Então faça. Descanse no Senhor, debaixo da sombra do Onipotente, de um Deus que é grande e poderoso para guardá-lo, desde que você queira ser por Ele guardado. Que Deus abençoe sua vida.